Olá, tudo bom com vocês? Vou me apresentando aqui, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Francisco Donadoni, sou residente pedagógico da Universidade Federal Rural da Amazônia. Estou juntamente com o João Marcos aqui para auxiliar você nesse segundo bimestre. Vou auxiliar eu, o João Marcos e o professor Marucelli, né? E a gente vai começar com o assunto transmissão dos caracteres hereditários. Desculpe, tem um erro ali que é dos caracteres hereditários. Essa aula ela vai ser uma aula rápida, né? Porém, ela vai conter bastante informação, então peço que vocês tenham muita atenção nos detalhes que eu vou dizer aqui na explicação, porque no finalzinho a gente tem uma atividade para a gente treinar um pouquinho, certo? Então, desde já me apresentei a vocês, desejo uma boa aula e bora lá! Então, chegando aqui, vamos falar sobre a hereditariedade. E para tratar sobre esse assunto, para a gente indagar um pouco mais sobre ele, eu já vou começar com uma pergunta simples. Como os filhos recebem características dos seus pais e as transmitem para seus filhos? Bom, a hereditariedade ela vai trabalhar exatamente nesse contexto. Como essas características são levadas, como elas são transmitidas, qual o processo, quem é o principal ator envolvido. E a gente já sabe, estudando o grande campo da genética, que o ator principal aqui da hereditariedade, dessa transmissão dessas características, é quem? Olha aqui, é o gene. Certo? Mas o que é o gene? Como é que ele funciona? Onde ele está inserido? É o que a gente vai saber agora. Gene, certo? Para falar de genes, eu vou começar a explicar para vocês que todo e qualquer ser vivo do planeta ele tem na sua composição o material genético. O que é esse material genético? Esse material genético é o DNA. Aqui ele é formado por uma dupla hélice com base nitrogenada. E o gene ele é um segmento de uma molécula de DNA composta por uma sequência que contém um código para produzir uma proteína. Então, imagine a metros e metros de DNA, o gene vai ser um segmento. O nosso corpo ele está em constante divisão celular. Se você se corta, se você se machuca, ele começa a fazer divisão celular para recuperar aquela região. Começa a fazer divisão celular para determinadas manutenções do corpo. No caso aqui, o corpo humano. E esse processo, quando o homem ou a mulher começa a produzir células reprodutivas, no caso o homem produz o espermatozoide e a mulher reproduz óvulos, tem uma concentração desse material genético. Aí forma o quê? Os cromossomos. Como a gente pode ver aqui, 12 bastões de cromossomos. Nesse cromossomo vai conter o gene, porque ele é composto por metros e metros de DNA comprimido, certo? Até formar esses 12 bastões. Nisso, para você entender melhor, vamos para o slide a seguir, onde eu vou explicar esse processo, né? A partir de que ocorre a meiose, que tem a produção de células para reprodução, ok? Bom, chegando aqui, já vou começar lendo o conceito, que diz que genes são transmitidos nos cromossomos através dos gametas, que são os espermatozoides, que é o gameta masculino, e o óvulo sendo o gameta feminino. Como a gente pode ver na imagem, no momento que o espermatozoide, todo no processo de reprodução, após ter feito meiose e ter reproduzido as células sexuais, células reprodutivas, nós temos o espermatozoide e o óvulo. No momento que eles se encontram, que ocorre a fecundação, resulta na formação de uma célula, ou zigoto, que aqui é o início da vida. Olha que poético. E nesse zigoto vai conter 46 pares de cromossomos. Por quê? Porque 23 desses pares é do espermatozoide, no caso do pai, e mais 23 é do óvulo, no caso da mãe. Então, aqui vai ter metade pares de cromossomos masculino e metade pares de cromossomos feminino. Certo?
Mas a pergunta que não quer calar é que se tem metade do pai e metade da mãe. Porque às vezes, já que a gente está falando de hereditariedade, né? Porque um filho se parece mais com o pai do que com a mãe. Ou vice-versa, se parece mais com a mãe do que com o pai. Aqui a gente já vai explicar que, apesar de ambos ter a mesma quantidade de cromossomos, alguns se manifestam mais do que outros. Pode ser que os cromossomos da mãe venham a se manifestar mais, as características. Então, a criança, a prole, vai se parecer mais com a mãe, porque se manifestou bem mais do que os pais, apesar de ser a mesma quantidade. Isso faz com que se pareçam mais com o pai ou mais com a mãe, a manifestação desse gene, certo? Aí a gente já entra em vários outros conceitos, por exemplo, de dominante e recessivo, que futuramente a gente vai falar mais sobre isso. Mas aqui basicamente é isso, essa questão do gameto, essa questão de hereditariedade, certo? Indo adiante, já vimos a questão das características, como ela é passada, a importância do DNA nesse processo, o gene como um fragmento. Mas agora vamos vir aqui para cromossomos sexuais. No conjunto de cromossomos vai ter o cromossomo sexual, que ele pode ser XX ou pode ser XY. E isso vai definir o sexo do indivíduo. No caso, se ele é X e X, o indivíduo vai ser do sexo feminino. Se é X e Y, o indivíduo vai ser do sexo masculino. Vejam que é um esquema extremamente organizado e minucioso que ocorre. No caso aqui eu vou ler um conceito. O primeiro conceito é autoexplicativo, mas o segundo fala: o cromossomo sexual ou cromossoma sexual é um tipo de cromossomo encontrado em células da maioria dos organismos e determina o sexo do indivíduo. Então a gente vê que no cromossomo vai estar o DNA, onde vai estar o gene, onde vai passar as características, e no cromossomo também vai estar o preceptor, que vai definir o sexo do indivíduo. Passando adiante e continuando explicando sobre o assunto. Certo, então a gente já falou da questão dos genes, como as características são passadas, a questão de como se dá a questão sexual do organismo. Mas por que eu dou tanta ênfase no DNA? Por que eu falei tanto da importância do gene no DNA? Bora lá. Tem aqui o DNA. Onde o gene está presente? As características, expliquei, no DNA, certo? O DNA é onde vai conter toda a informação genética. Então, ele é o início. A partir dele, vai ocorrer eventos que vai formar uma nova molécula, que vai ser a molécula de RNA. Essa molécula de RNA, ela vai ocorrer uma tradução nela, que vai formar proteínas. Proteínas responsáveis por toda a formação do organismo, dos órgãos, das estruturas, tudo. Certo? Então, esses eventos, eles vão ocorrendo até chegar no produto final. Mas, para que isso ocorra, tem que ter todo um cuidado. Por exemplo, por que se tem tanto cuidado com a mulher grávida? Na alimentação, não usar determinadas drogas, não ser exposta à radiação, porque isso vai afetar diretamente a prole na sua formação. Veja que está tendo a construção da prole. Qualquer coisa que saia do lugar, a prole vai ter uma má formação. Dependendo do grau dessa má formação, pode resultar até na perda dessa prole, um aborto. Então, é isso que eu tento explicar para vocês a partir disso, a partir de todos esses processos até aqui, certo? Certo. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que as informações tenham ficado claras, espero que eu tenha ajudado. E para a gente treinar um pouquinho, eu fiz uma atividade simples, gente. São 4 questões, né? Entre elas 3 questões para responder e uma questão de marcar. Algumas, só lendo o slide, não vai ter como responder.
Então, você vai ter que assistir a aula, prestar atenção na explicação para poder dissertar, ok? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula, ok? Obrigado, gente.